gente já sabe o que precisa fazer. A não ser que seja por uma falta de clareza, nem muitas vezes até a clareza, espera aí, eu sei aonde buscar essa solução. A gente já sabe o que precisa ser feito, mas então o que que leva a gente não fazer? O que que leva a gente a procrastinar? O que que leva a gente a sofrer com essa ansiedade? O que que de fato está por trás disso? E agora, eu quero trazer para vocês um conceito que talvez seja diferente de tudo que vocês já viram. O que que acontece, pessoal? Quando a gente olha para esses problemas, para essas travas, elas não são o seu verdadeiro problema. Eu quero te explicar o porquê disso. Existe um algoritmo inconsciente que dita suas regras. Não é à toa que muitas vezes você fica travado numa questão que você olha para aquilo e você fala: puxa vida, eu já sei, mas por que que eu não vou? Eu já sei o que fazer, eu já sei o que criar, eu já sei qual o próximo passo, mas parece que existe algo aqui me travando, né? Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum, às vezes, eu atender cliente que tem ali um produto excepcional, já está no mercado, e quando ele chega no topo, quando ele fala assim, tá tudo dando certo, ele se sabota e faz com que algo dê errado ali. E ele acaba repetindo esse padrão por diversas vezes. O que que de fato está por trás disso? Existe um algoritmo inconsciente, eu vou explicar para vocês como que isso funciona, que dita as regras. Então, nem sempre aquilo que você de fato quer é o que de fato está aí no seu inconsciente para ser executado. E é aqui que a gente mais erra. Por quê? Vamos lá, eu quero explicar essa lógica aqui para vocês. Esse algoritmo inconsciente, entendam o seguinte: existe duas lógicas. Eu vou resumir isso daqui da maneira mais simples para que possa ser útil para vocês. Existe uma coisa que é o desejo de fazer. Isso é consciente, ok? Esse desejo de fazer, ele está muito mais relacionado à emoção, a aquilo que está por trás de algo ali muito mais profundo. Então eu não tenho tanta consciência desse desejo, ele está por trás de um algoritmo inconsciente. Eu vou explicar para vocês a diferença entre os dois. Ao mesmo tempo que existe o raciocínio lógico. O raciocínio lógico, ele é da ordem consciente. Então, o desejo de fazer, ele é inconsciente e o preciso fazer, ele é consciente. Um é racional, o outro é emocional, ok? E aí, chega você e fala assim: ah, eu preciso, ok? Eu preciso entregar tal coisa para um cliente. Eu tenho prazo ali de 20 dias. O que que é o mais comum a gente fazer? Deixar, postergar, 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 chegar na última hora, você ir lá e fazer. E dá certo, ok? Cada vez que você faz isso, você está condicionando o seu algoritmo inconsciente de que você consegue entregar na última hora. Então, para que que eu vou fazer antes? Para que que eu vou me planejar? Para que que eu vou decidir? Ok? Por trás disso, existe uma emoção. Eu sei que eu consigo. Vai dar certo no final. Então, é como se você lutasse contra você mesmo. É um cabo de guerra entre o que você quer e o que você precisa. Normalmente, o que a gente quer, que é o desejo, ele está muito mais enraizado em padrões inconscientes. Por exemplo, quando você veio de uma família ali onde, para a sua família e para as crenças da sua família, o empreendedor não é uma pessoa feliz. O empreendedor não é uma pessoa saudável. O empreendedor não é uma pessoa que tem tempo com a família. Então, quando as suas crenças familiares começam a influenciar o seu comportamento, dentro desse exemplo, o que que acontece? Eu preciso entregar tal coisa. Se eu entrego, se eu faço, automaticamente eu aumento os meus resultados. Mas será que inconscientemente eu posso ter sucesso? Será que inconscientemente isso é bom? Será que eu posso fazer isso acontecer? Aí você entra nessa luta. Entende? Você entra nessa luta, não é à toa que a gente vive naquele diálogo interno. Ficar na rede social ou criar alguma coisa. Fazer isso ou fazer aquilo. É essa lógica que nos conduz. E aqui começa um outro ponto que a gente erra. Não queira acabar com a sua procrastinação se ela não é o seu verdadeiro problema. É por isso que muitas vezes
Métodos de produtividade, cursos de produtividade, nem sempre vai funcionar. Porque o seu problema real não é a procrastinação. Mas sim, vou adiantar aqui para vocês algumas coisas que eu vejo, né, depois de atender milhares de pessoas. O que está por trás disso? Padrões familiares. Exemplo clássico que mais aparece aqui na minha clínica. Esse exemplo mesmo que eu dei, a pessoa começa a alcançar o auge do sucesso, se sabota e retoma ali, dá 2, 3 passos para trás. Normalmente, o padrão familiar que está por trás dessa pessoa é um padrão de escassez. Pode ser que aquela pessoa tenha passado por faltas na sua infância, na sua adolescência. Um padrão ali familiar de eu não posso ganhar mais dinheiro que os meus pais. Isso é uma das coisas mais sérias que tem. E aí, vamos voltar aqui? Ó, eu preciso fazer dinheiro. Mas o meu desejo inconsciente é: eu não posso ganhar mais do que o meu pai, do que a minha família. Eu não quero ser o primo rico. Eu não quero ser a pessoa que chama a atenção. Daiane, mas não, eu quero ser o cara com grana. Eu quero ser o cara que tem poder ali. Você quer em uma ordem racional. Inconscientemente, isso pode ser uma outra coisa. Dinheiro é sujo, tem uma crença muito comum bíblica, né, os ricos não vão para o céu. Então aquilo que é inconsciente é o que dita as suas regras. E é por isso que muitas vezes os nossos padrões familiares influenciam diretamente na execução dos nossos projetos. Quando você deixa de fazer algo, existe um lugar que você se mantém. Que lugar é esse? Que lugar é esse que você fica frustrado, que você sabe que tem muito mais potencial, mas que você não sai? Onde que está isso? Qual que é o padrão familiar que está por trás disso?